Irmão, você que nos visita, seja muito bem-vindo. Que o Senhor continue falando ao seu coração, que você se sinta à vontade em nosso meio, que Deus fale ao seu coração e que você também, como dissemos no início, fale ao coração do Senhor. Nessa hora nós ouviremos aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações e eu queria convidá-los a abrir a palavra do Senhor. No livro de Efésios, capítulo 6, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Nós vamos ler apenas os 4 primeiros versículos. Ou melhor, capítulo 5, versículo 18. 5:18 até o versículo 21. Depois nós leremos o capítulo 6. Efésios, capítulo 5, versículos 18 até o 21. Todos encontraram? Vou ler e peço que os irmãos acompanhem, por favor. Diz assim a palavra do Senhor: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Capítulo 6, versículos de 1 a 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos falar com o nosso Deus mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, lemos agora a tua palavra e pedimos, clamamos que o Senhor fale aos nossos corações. Clamamos que sejamos expostos também diante do Senhor, com os nossos defeitos, as nossas dificuldades, mas também com um desejo, Deus, de aprender mais do Senhor, de sermos moldados segundo a tua palavra, que é poderosa para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos educar na justiça, nos tornando homens e mulheres perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Louvamos o teu nome, pedimos que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós comemoramos, ou o mundo comemora, o Dia Internacional da Família. Esse dia foi definido dia 20 de setembro de 1993 pela ONU. E desde então, todo dia 15 de maio, em várias partes do mundo, existem conferências, celebrações, reuniões, lembranças, pensando, destacando, discutindo, traçando projetos a respeito ou para o futuro da instituição familiar. Sabe-se que a família, do ponto de vista histórico, do ponto de vista sociológico, é o núcleo elementar da sociedade. É uma instituição base, é a célula-mãe de toda a sociedade. A família funciona como o primeiro grupo de relações no qual indivíduos interagem entre si. A família é a primeira oportunidade que temos com o nosso semelhante, com as dificuldades e com as alegrias. É na família que nós enfrentamos as nossas piores e maiores crises, na família e em família, que nós sentimos com mais intensidade a dor da perda, que nós nos entristecemos mais facilmente com as falhas das outras pessoas e até mesmo das nossas falhas ou com as nossas falhas. Na família, nós nos frustramos e nos decepcionamos de forma mais dura,
mas é também na família que nós gozamos das maiores alegrias da vida. Participamos, por exemplo, de casamento de outras pessoas, e o nosso também. Gozamos a alegria de termos filhos e vermos os filhos dos nossos filhos. Participamos das conquistas daqueles que nós amamos. Nós nos alegramos em ver que a vitória de alguém é também honestamente e sinceramente e de uma forma pura também a nossa vitória. Não há lugar em que nós necessitamos mais de graça do que na nossa família. Não existe nenhum outro lugar em que precisamos clamar tanto pelo agir de Deus em nós, o agir do Espírito que santifica, que nos dá domínio próprio, que nos dá paciência, do Espírito que nos ensina o valor do amor, o poder do perdão, a dádiva da paciência, do que em nossa família. Paulo, escrevendo aos crentes de Éfeso, contrastando o padrão de vida daqueles que não tinham o Senhor, como Jesus como Senhor e Deus como Salvador, contrastando padrões de vida, contrastando padrões de culto, contrastando padrões de submissão, de sujeição a Deus e também à estrutura familiar. Paulo ensina no capítulo 5 que lemos: enchei-vos do Espírito Santo. Não é um conselho, é uma ordem. Enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Sabemos que Paulo estava referindo-se a um momento de culto, ou momentos de culto, em que naquela cultura havia o culto ao deus Baco, em que prostitutas cultuais ou pessoas faziam uso de entorpecentes, de bebidas alcoólicas ou de outras substâncias para favorecer, para facilitar, para ter contato com a entidade ou a divindade em questão. Paulo diz, olha, no relacionamento com o Senhor, não vale esse negócio de entorpecente. Não vale esse negócio de você perder a razão, pelo contrário, seja cheio do Espírito Santo. Não vos embriagueis, seja cheio, enchei-vos do Espírito Santo. E é interessante que Paulo começa a dizer, logo após essa ordem, algumas coisas, ou alguns lugares, ou em algumas relações, em que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E logo após isso, ele começa a dizer a respeito dos relacionamentos. E o primeiro deles, Paulo diz, olha, enchei-vos do Espírito Santo no vosso relacionamento, no relacionamento entre marido e mulher. Capítulo 5, versículo 22 a 33. Capítulo 6 que lemos, versículos 1, 2 e 3. Enchei-vos do Espírito Santo no relacionamento entre filhos e pais. Capítulo 6, versículo 4, pais com filhos. Capítulo 6, versículos 5 a 9, no trabalho. Sejam cheios do Espírito Santo. Na relação servo e senhor, senhor e servo. É interessante Paulo escrever isso à família, ser cheios do Espírito Santo e falar aos pais, pois quando Paulo escreveu a sua carta aos Efésios, ordenando aos pais, não provoqueis a ira, não leveis os seus filhos à ira, estava em vigência no Império Romano, um regime chamado pater potestas, que dava o direito aos pais de terem total e absoluto domínio sobre os filhos. Eles poderiam casá-los com quem bem entendesse, poderiam divorciar os filhos, imagina só. O filho casou com alguém que o pai não aprovava, então o pai tinha o poder de separar os filhos. Hoje, quase que indiretamente, alguns pais têm esse poder também. Mas ali era um poder instituído pela lei, poder de divorciar filhos. Eles tinham o poder de vender os filhos, de rejeitar os filhos, de prender os filhos, de mandar matar os filhos se assim eles desejassem. Hoje, nós vivemos uma situação completamente inversa. Aquela triste situação, graças a Deus, porque mudou. Mas é triste também, porque inverteu de uma forma tão grande que os pais não têm mais autoridade quase que nenhuma, não todos. Não vou generalizar, não posso generalizar. Os pais perderam muito da sua autoridade em relação a seus filhos. Existem filhos que são donos de casa.
Existem filhos que fazem o que querem dos pais. Existem filhos que dominam fisicamente, emocionalmente, espiritualmente os pais. A família foi profundamente afetada desde o Éden. A autoridade dos pais, nós vemos hoje cada dia mais frequente e crescente, questionada, abusada, repudiada. E nós vivemos um contexto que também não ajuda muito. Nós vivemos um tempo em que a juventude é cultuada. Há um culto à juventude eterna. Nossa cultura extremamente tolerante tem intolerância com o envelhecer. Tem intolerância com o passar da idade, de pessoas mais experientes. A nossa cultura, muitas vezes, olha com desejo, olha com apreço, com amor à juventude e despreza, relega, nega a maturidade. É só a gente olhar para os comerciais. Só nós olharmos para o comercial feito para o jovem. Muita cor, muita informação, palavras rápidas, coisas boas, coisas alegres. Olha o comercial feito para a pessoa mais madura. Ou é plano de saúde ou jazigo perpétuo. Não tem muita saída. É aquela coisa mais... É um culto eterno à juventude. É só olharmos ao crescimento pela procura das plásticas, de fórmulas mágicas, de rejuvenescimento. Pessoas têm se perdido nessa busca pelo estar mais jovens. E nessa cultura em que a juventude é honrada. O 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe, tem sido cada vez mais deixado de lado. Não faz sentido algum. Mas nós como igreja, como povo diferente, diferenciado, não pelo que somos por nós mesmos, mas pelo que Cristo nos deu, nós somos chamados para viver de forma diferente. Não seguindo os padrões desse mundo, mas viver uma intensa transformação de mente, como nós lemos em Paulo, o próprio Paulo dizendo aos Romanos. Por isso, nós precisamos mesmo ser cheios do Espírito Santo na nossa família. Eu queria pensar com vocês essa noite. Princípios, alguns poucos nesses versículos que lemos, existem outros, mas princípios para uma família cheia do Espírito Santo. E primeiro Paulo começa falando aos filhos, e eu vou ser bem breve, bem objetivo, bem claro no texto. Paulo diz: filhos, honrem seus pais, obedeçam seus pais. Olha só, versículos que lemos. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. A palavra hebraica para honra, de onde foi retirado esse texto? Lá em Êxodo, significa peso. Literalmente, o autor inspirado está dizendo: dê peso a seus pais. Eu sei que pais e mães nem todos são, mas filhos, todos somos. Todos somos filhos. E a palavra é: dê peso aos seus pais. Talvez muitos aqui, alguns aqui não tenham mais os seus pais vivos, mas você pode dar peso aos princípios que ele legou a você. Você pode dar peso à memória que ele deixou para você, os ensinamentos que ele entregou a você, o legado que ele te entregou. E os que têm pais vivos, honrem e amem seus pais. É a palavra do Senhor para nós nessa noite. Honrar é mais do que obedecer. É possível obedecer sem honrar. O filho pródigo, ou o irmão do filho pródigo, melhor dizendo, obedecia aos seus pais, ele mesmo relata isso. Olha, eu tenho feito de tudo o que o Senhor manda. Ele obedecia ao pai, mas não honrava como pai. O seu relacionamento era distante. Não tinha um relacionamento pai-filho. Era mais como um servo e um senhor. É possível obedecer sem honrar. E muitos obedecem por medo, não por amor. Não por proximidade, não por gratidão. Não por gratidão. Mas eu sei que você sabe
que honrar, que se submeter, que se dedicar a outra pessoa, considerando-a superior a nós mesmos, é extremamente difícil, porque exige que nós suspendamos o culto a nós mesmos, desistimos da honra que nós achamos que temos, que nós achamos, que imaginamos nos pertencer e entregar a outro. Se submeter e honrar outra pessoa é nos deixar gastar por ela. Mas nós ainda, sendo movidos muitas vezes, ou sendo carregados pela nossa cegueira, nos tornamos amantes incorrigíveis do nosso ego. Nós achamos extremamente difícil honrar outras pessoas. Na verdade, nós achamos praticamente difícil obedecer o que a palavra diz, considerai o próximo superior a si mesmo. Quinta-feira eu falei rapidinho, só passei por cima e mencionei por que a obediência é tão difícil. Por que obedecer aos pais e obedecer às autoridades é tão difícil? 3 razões rápidas. Primeiro, obedecer às autoridades, ou obedecer ao pai, ou à mãe, ou qualquer outra pessoa, é difícil porque há uma disputa de vontades. A minha vontade e a vontade da outra pessoa. A minha vontade e a vontade do meu pai. A minha vontade e a vontade do meu chefe. A minha vontade e a vontade do meu esposo, da minha esposa. É extremamente difícil, porque há um conflito de vontades. Segunda coisa, é extremamente difícil, porque submissão é humilhação, é considerar que o outro diz, melhor a se fazer no momento certo. E outra coisa, obediência está diretamente atrelada a uma questão de confiança. Muita gente obedece por medo do castigo, mais do que pela crença de que a palavra do outro, de fato, pode acrescentar algo na nossa vida. Muitos de nós, filhos, e muitos dos nossos filhos nos obedecem por medo de castigo. Falei isso com os adolescentes outro dia. Quantas vezes a gente deixa de fazer alguma coisa pensando, olha, se meu pai me pegar, ele vai me bater. Se minha mãe me ver fazendo isso, ela vai me bater, vai sobrar para mim. Poucas vezes, não vou dizer poucas, mas difícil. Filho pensar, olha, eu não vou fazer, porque meu pai me ama demais, eu amo meu pai demais. Às vezes há uma inversão nesses valores. Mas o que Paulo diz aos Efésios, e é o que Paulo diz também ao nosso coração: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Isso é justo, isso é honrar a própria história. Honrar o pai, obedecer os pais, é honrar a sua própria história. É coisa básica para a nossa sobrevivência. Quer um exemplo? Se a criança nasce e ela é ensinada a pegar o peito da mãe, se ela não pega, se ela não aprende o movimento de sucção, ela fica com fome. E aí vai a enfermeira lá com a colherzinha de leite de fórmula, botar na boquinha do neném, porque ele não aprendeu a fazer o movimento de sucção. Esther, quando nasceu, eu lembro muito bem, a enfermeira colocava a Esther para amamentar e fazia o movimento na boca dela para ela aprender a mamar. Às vezes o que nós precisamos é isso, aprender a obedecer. A aprender a obedecer, porque honrar pai e mãe é justo, é honrar a nossa própria história, é algo que deve ser aperfeiçoado, algo que precisa ser valorizado, tem a ver com gratidão, é justo, porque é também honrar o Evangelho. Quando Paulo diz, obedecei a vossos pais no Senhor, ele não deixa algo suspenso, ele não fala algo livre ou isolado de um contexto. Ele diz, filhos, querem ser cheios do Espírito Santo, honrem, amem os vossos pais, façam isso no Senhor, porque isto é honrar o Evangelho, é obedecer ao Senhor por causa dele. Quando o filho se coloca sob a autoridade do pai, sob a autoridade da mãe, ele se coloca sob a autoridade do próprio Senhor Jesus. Ele se coloca sob a autoridade daquele que Deus instituiu para ser o seu primeiro referencial de autoridade. Para ensinar o filho o valor da obediência. Isso é agradável a Deus.
Conversando hoje na nosso encontro mais cedo, às 6 horas, uma irmã disse, olha, às vezes parece que eu sinto que o Espírito Santo está perto de mim. E talvez a gente fique com aquele desejo de que o Espírito Santo esteja de fato perto da gente, dentro da gente, que nós façamos algo para Ele. E nós não sabemos o porquê não fazemos mais, ou porquê Ele não faz mais em nós. E olhamos para todos os lados. Olhamos na nossa escola, olhamos em quantas pessoas evangelizamos, olhamos para o nosso tempo de oração, olhamos para um monte de lugar. Às vezes, o único lugar que falta nós olharmos é para dentro da nossa casa, para o nosso relacionamento com os nossos queridos, relacionamento com os nossos pais, relacionamento com os nossos irmãos, relacionamento com os nossos filhos. Olhamos para vários lugares, menos para onde deveria ser o mais importante, humanamente falando. Filhos, se vocês querem ser cheios do Espírito Santo, honrem os seus pais, porque isso é justo, é honrar a sua própria história, é honrar o Evangelho, isso é agradável a Deus, isso é justo, isso é culto. Porque quando os filhos obedecem aos pais, como eu disse, honram a Deus. Nós devemos lutar para que os nossos corações sejam aperfeiçoados e aproximados de Deus em Cristo Jesus, para que possamos aprender o que é isso e o valor disso, a importância da honra, Mas você pode pensar, mas e se o meu pai e a minha mãe comete atos ou tem atitudes que não são dignas de honra? E se meu pai e a minha mãe não merecem a minha atenção? Como é que fica? Eles deixaram de ser seus pais? Eles nunca deixarão de ser seus pais. Assim como os seus filhos nunca deixarão de ser seus filhos. Isso não inclui obedecer nenhuma ordem pecaminosa. Honrar o pai e a mãe não é honrar o seu comportamento desonroso. Lembra de Pedro, quando foi ordenado que obedecesse uma ordem iníqua lá em Atos, e quando ele na sua carta diz, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 17, quando diz, olha, honrem a todos, inclusive o imperador. Quem era o imperador na época? Nero. Pedro diz, honrem Nero. E se você lembra quem foi Nero, ou já ouviu falar um pouco a respeito de Nero, talvez o seu pai não tenha, e a sua mãe, não seja um Nero, pode ser um quase Nero, mas tenha tomado atitudes que são passíveis de rejeição. Não honre as atitudes, honre a pessoa. Esteja pronto para ajudá-la, para mostrar o valor da verdadeira compaixão e misericórdia. A ordem de honrar os pais não é anulada pelo fato de ter um pai ou uma mãe desonrosa e desonroso. A ordem de Deus é para todos. Até mesmo para aquele seu vizinho que domingo ou segunda, domingo de manhã, antes de você vir para a igreja, ou sábado de manhã que você quer dormir um pouco até mais tarde, coloca aquele som acelerado lá no carro dele, na casa dele. Tudo que você não gosta, tudo que você, parece que ele faz um set de música que você detesta e faz, é essa aqui que eu vou lá mexer com domínio próprio. Honre. Não seja cúmplice, mas honre. Seja tolerante com ele, paciente com o seu vizinho. As ordenanças do Senhor ainda se aplicam no mundo quebrado, de pais, mães e vizinhos imperfeitos e pais desonrosos. Elas nos foram dadas pelo nosso gracioso Pai, como forma de aperfeiçoarmos esse mundo. Honrar pai e mãe é uma forma de treinarmos, é um treinamento para obedecer o nosso Deus. Obedecermos o nosso Deus. E última coisa, pensando nos filhos, para a gente passar para os pais de forma breve. Obedecer os pais, como a Escritura diz, é investir no futuro. É um investimento no futuro. Honra teu pai e tua mãe, lá em Êxodo vai dizer que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra.
para que seja bem-aventurado, para que seja feliz, para que tenha uma vida de paz, para que sua vida seja poupada de vários problemas. Eu sei que você poderia ter evitado várias situações complicadas, constrangedoras, terríveis, se você, assim como eu, tivesse ouvido, dado valor, peso para a palavra do seu pai e para sua mãe em alguma oportunidade, em alguma situação. Provérbios capítulo 4, versículo 1 diz: olha, ouvi, filhos, a instrução do pai, estai atentos para conhecer o entendimento. O filho sábio, capítulo 13, provérbio 13, versículo 1, o filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a instrução será honrado. O temor do Senhor é a instrução, é o princípio da sabedoria. Filho meu, se deixas de ouvir a instrução, desviar-te-ás das palavras do conhecimento ou do entendimento. Ouvir os pais, honrar os pais, é investir no futuro. Porque nenhum pai quer o pior para o seu filho. Nenhuma mãe quer o pior para o seu filho. Quantas vidas podem ser poupadas? Quantos relacionamentos podem ser resgatados ou arrumados? Quantas dúvidas podem ser esclarecidas? Honra teu pai e a tua mãe. Mas Paulo vira o jogo e fala para a outra parte. Fala para os pais. E a exortação de Paulo aos pais, versículo 4, de uma forma, primeiro, uma exortação negativa e depois uma positiva. Capítulo 6, versículo 4 de Efésios, Paulo diz: vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Não provoqueis o vosso filho a ira. Verando Hernandes, ele cita algumas coisas, ou alguns comportamentos dos pais, que podem facilmente provocar a ira dos seus filhos. E se você quer arruinar a vida do seu filho, vou te dar algumas dicas para arruinar a vida do seu filho. Primeira dica, pensando aí, evocando aí as palavras do reverendo Hernandes: ausência ou excesso de proteção. Tratar o seu filho como um adulto, sendo que ele ainda é uma criança. Ausência de proteção. E tratar o seu filho como uma criança, quando ele ainda é, ou quando ele já é um adulto. Excesso de proteção. Favorecer mais um filho do que o outro. Dar presentes de 100 para um e de 10 para outro. Levar um para passear e o outro para ficar em casa vendo televisão. Dar uma bicicleta para um. Hoje ninguém anda mais de bicicleta, né? Hoje é videogame, né? Eu sou da fase da bicicleta, do videogame. Então, se quiser me dar alguma coisa, pode dar os dois, que eu também estou na benção. Minha esposa está rindo ali. Presente de 1 para um e de 10 para outro. Passeios maravilhosos com um e terríveis com outro. Outra, desestímulo. O filho estuda e tira 10, tira 9. Mas o ideal é 10. Tira 8, o ideal é 10. E aí o filho é um porcaria, porque não conseguiu atingir o ideal pensado pelo pai, proposto pela mãe. E aí o filho é um porcaria, porque o pai queria que ele fosse uma coisa e ele é outra. A mãe queria que ela seguisse um tipo de profissão, ela resolve outra. Não! Cuidado com o desestímulo. Cuidado também com a indisponibilidade, a falta de tempo, a ausência de tempo de qualidade com os filhos. Cuidado com isso. Cuidado com a falta de diálogo. Cuidado com as conversas rotineiras e sem reflexão. Às vezes a gente está dentro de casa e alguém fala algo, um pedido de socorro, e a gente trata como se fosse qualquer coisa. Um filho faz um pedido de socorro travestido de palavras, de outras palavras, e a gente não dá ouvido e esse pedido de socorro passa batido. Ouça os seus filhos. Cuidado com o maltrato. Cuidado com a disciplina. Cuidado com a disciplina. E lembre sempre de encorajar os seus filhos. Se você não fizer isso, ou se você
seguir esses passos, você arruinará os seus filhos. Tirando essa última parte, do cuidado com a disciplina e com o encorajamento. Paulo ainda diz: não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Princípios claros de criação de filhos não podem ser segundo a cultura vigente. No meu tempo era assim, no tempo da minha mãe era assim, mas se você estiver reproduzindo um costume errado, que valor há nisso? Ou, não, as coisas mudaram. Hoje a vida é diferente. Se você encostar, não sei se você já viu isso, mas hoje, uma vez eu estava passando ali na Rua dos Passos, e eu estava até no telefone com o pastor Geraldo Márcio, e ele ouviu criança gritando, não sei se o senhor lembra, um menino pequeno, gente, gritando. Eu acho que ele queria uma bala, ele passou ali, perto da casa do pastor Geraldo Márcio mesmo, ele passou numa padaria e queria uma bala. E a mãe não queria dar a bala para ele. Ele se jogou lá dentro da padaria e começou a gritar. E a mãe tirando, ele foi uma luta, gente, foi uma luta. Tirando o filho pequeno de dentro da padaria. E ele começou a gritar: socorro, socorro. A rua parou para ver o que estava acontecendo com aquele menino. Aí o pastor Geraldo falou assim: o que é essa gritaria? Ele falou: pastor, é um menino ali, eu não sei o que é não. Gritava: socorro, socorro, socorro. Quem trabalha em escola e conversando com alguns irmãos, Chiquinho, por exemplo, diz que hoje a disciplina, os pais estão estragando os filhos. Não é só avó não, gente, pai também, mãe também. Porque não aceita e não tolera o anjinho ser disciplinado. Que é isso, gente? Depois o filho cresce e dá na nossa cara. A gente está perdendo os filhos devagarzinho, gente. Filho não vira coisa ruim quando cresce, não. A gente vai deixando. Com o nosso falta de zelo, com a nossa falta de educação, com a nossa falta de autoridade, com o nosso deixo para lá. Paulo diz: criai-na exortando e admoestando. Criar é muito mais do que dar roupa, dar brinquedo, é muito mais do que dar coisas. É ensinar a ser. É ensinar a ser, é ensinar limites, amor, encorajamento, ser exemplo. É treinar através da disciplina, é educá-los verbalmente e através do exemplo da vida, é levá-los à obediência do Senhor. Seu filho, por melhor que você seja, mas o seu filho vai ser um excelente filho, se ele parecer mais com Deus do que com você. Se ele ouvir mais a Deus do que você. Se ele parecer mais com Jesus do que você. Eu tenho certeza que o que você deseja para o seu filho e para a sua filha é que ele seja mais feliz do que você. Mais rico do que você. Mais alegre que você. Tenha melhores amigos. Tenha melhor trabalho. Seja mais amado. Ame mais. Isso vai começar de você. Seja cheio do Espírito Santo. Tenha uma família cheia do Espírito Santo. Alguém já disse que os filhos são dados como instrumentos da santificação dos pais. Mas não é para treinar a nossa paciência não, gente. Porque tem hora que... Tem dia que filho... Só a graça do Senhor. Os nossos filhos são nos dados para nos ensinar o valor da obediência. Sabe por quê? Porque se eu botar a Esther aqui nesse púlpito, e chegar, eu disse na quinta-feira, eu botar ela aqui no púlpito, e chegar de baixo e dizer: Esther, pula! Eu acho que não precisa nem mandar, né? Ela pula. Pula! A Esther vai pular. Ela vai pular. Porque ela crê em mim. Aí às vezes Deus vira para a gente e diz: Marcos, pula! Eu falo: oh, Senhor. O Senhor vira para mim e diz: pula. E o meu filho e a minha filha me ensinam a depender de Deus. Me ensinam o valor da obediência. Me ensinam a graça da obediência. Para a gente orar, encerrando.
Eu queria fazer algumas aplicações e evoco novamente algumas palavras do reverendo Hernandes. Trazendo para os pais, ele diz, e aplicando, na verdade, para os pais. Se nós como pais queremos ser exemplos para os nossos filhos, ou queremos, nós como pais, queremos fazer a diferença, sermos cheios do Espírito Santo, sejamos nós também exemplos para os nossos filhos. Segunda coisa, se nós como pais e filhos, se você como filho quer ser um exemplo, quer fazer a diferença para o seu pai, seja um exemplo para ele. Você como pai, você como mãe, você como filho, se quer fazer diferença na sua família, encontre tempo. Pais, encontre tempo para os filhos. Filhos, encontre tempo para os pais. Não é só pai que anda atarefado demais não, gente. Tem filho também, que está andando sem tempo para os pais. Outra coisa, terceira coisa, sejamos cheios do Espírito Santo e façamos diferença, que entendamos a diferença do equilíbrio entre correção e encorajamento. Correção sem encorajamento é castigo. Encorajamento sem correção é bajulação. Que encontremos aí o meio, o equilíbrio essas duas coisas. E por fim, pais e filhos que querem fazer a diferença e serem cheios do Espírito Santo, são aqueles que cuidam da vida espiritual um do outro. Conversando com alguns pais aqui, eles me disseram, olha, eu cheguei nessa igreja, quantas vezes eu vim nessa igreja, porque meu filho me trouxe. Ah é? Você veio de carro? Ele trouxe você de carro? Não, ele tem 2 anos. Ele tem 1 ano. Ele tem 3 anos. Ele tem 4 anos. Ele tem 14 anos. Zele pela vida espiritual. Pais, zelem pela vida espiritual dos seus filhos. Filhos, zelem pela vida espiritual dos seus pais. Para nós orarmos. Deus criou, instituiu a família. Isso nós sabemos bem. Mas o Senhor foi além. Ele nos chama para sermos sua família. Fomos feitos filhos do Deus Pai pelo testamento do primogênito, do nosso irmão mais velho. Graças ao processo de adoção mais lindo da história, assinado irrevogavelmente, sem guarda provisória, no cartório do Calvário, sob uma mesa em formato de cruz, na presença do juiz que profere a sentença de adoção, determinando um novo registro de nascimento, com o sobrenome da nova família. E nesse momento, o adotado passa a ter os mesmos direitos do filho legítimo. Foi isso que o Senhor fez conosco. Foi isso que o Senhor fez conosco. Alguém já disse que família não se escolhe. Mas eu digo para você, é possível escolher que tipo de família você quer ser.